Bom dia e que o Senhor nos abençoe com sua graça e paz nesta manhã. Quanto ao versículo 19, que acabamos de citar aí, eu quero mencionar aí quanto a questão de Jesus dizer: eu me santifico a mim mesmo, a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Eu creio que geralmente nós pensamos de santificação em termos de separar do pecado para viver uma vida de obediência ao Senhor. E aí, como foi mencionado na semana passada, Cristo não é pecador, né? Mas precisamos nos lembrar da regra de interpretação, que cada palavra tem que ser considerado em relação ao seu contexto, né? Então, Cristo, no caso, se separa do pecado. Ele não é pecador. É questão dele se separar no sentido de se dedicar à obra da nossa santificação. Para ele é importante a nossa santificação e ele se dedica, ele se separa com esse propósito de nos santificar. Muito bem, vamos baixar as nossas cabeças em oração enquanto passamos ao estudo da palavra hoje. Ó Pai, muito obrigado por tua santa palavra que nós temos guardado em nossos corações, que sirva a fim de que nós sejamos santificados, separados do pecado, para vivermos para não mais para nós mesmos, mas para o Senhor, que nos comprou com tão grande preço. Abençoe a nossa meditação na Tua Santa Palavra agora. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero iniciar hoje de manhã com a seguinte questão. Você confia em quem? No final de contas, só existem duas opções quanto a em quem confiar. Você ou confia no Criador ou numa criatura. Não existe outra opção. E quanto às criaturas, nós sabemos muito bem que criaturas mentem, não é? Você já foi enganado alguma vez, alguém lhe prometendo alguma coisa, e você com esperança de receber aquilo, e a pessoa não cumpriu a sua palavra? Pois bem, isso acontece muito. Mas, diante da decisão em quem confiar, da minha parte, isto já está resolvido e para mim é fácil. Quando há um conflito entre o que Deus diz na sua santa palavra e aquilo que uma criatura diz, eu já tenho decidido confiar no que o Senhor diz. Primeiramente, Ele sabe de todas as coisas. Em segundo lugar, Ele já existe desde toda a eternidade. Então, Ele sabe do que já se passou. Ele tem controle, sabe o que vai acontecer no futuro. E, além disto, Ele não pode mentir. Em contraste com isto, o homem não sabe o que tem um metro debaixo dos seus pés.
debaixo do chão, tão pertinho, mas 1 metro debaixo de você, você não sabe o que tem. Né? Eu digo em detalhe, pelo menos. O ser humano não existe já há 100 anos, e além disto, muitas vezes mente. Importa que a gente medite nisto em termos de decidir em quem eu vou confiar. A diferença entre o Criador e a criatura é imenso. Ontem eu estava ouvindo de uma mulher que se diz ateia, e ela disse que tinha sido criada católica, e quando soube que a Bíblia foi escrita primeiramente em hebraico e aramaico e grego, ela decidiu, por causa disto, que não podia confiar na palavra. Tão tola decisão, só porque foi escrito originalmente em outra língua, decidir que Deus não existe por causa disto. A nossa, ali, no caso de vocês, de trás de vocês, tem casa. A casa simplesmente aconteceu. A existência da casa prova que teve um construtor. E a criação, sol, lua, estrelas, as plantas, eu e você, os nossos olhos, os ouvidos e o gatinho e assim por diante, tudo isso é prova da existência de um Criador muito poderoso, muito sábio. Então eu quero, em termos de hoje, eu quero levá-los a elaborar em cima de amarás o Senhor teu Deus, primeiramente vendo que se nós vamos amar a Deus, nós precisamos confiar nele, ok? Primeiramente, se você ama a Deus, você confia nele. Vamos ver os versículos agora neste assunto. Em Salmo 119 e 142, você vê este versículo ali no quadro, a entrada da nossa casa, porque é meu versículo predileto. O versículo diz: a tua lei é a própria verdade. O que quer dizer? Que o salmista com isto está dizendo que a lei do Senhor é o padrão pela qual nós devemos julgar todas as coisas como sendo a verdade. Se há um conflito entre o que Deus diz e o que o homem diz, eu vou confiar nisso aqui. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Ele, Jesus, é a verdade. Ele disse em João 17, que nós citamos há poucos minutos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É bom ver as crianças aí citando junto comigo também. Muito bem. A verdade, Jesus diz, está aqui, e está aqui justamente porque o Deus que nos deu essa palavra, ele não pode mentir, como diz em Tito 1 e 2. O Deus que não o Deus que não pode mentir. Não é fraqueza dele não poder mentir, é questão de atributo de Deus ser um ser
que não pode mentir, porque ele é o padrão da verdade. Agora, importa a gente perguntar, você sabia que tem gente que prefere a mentira em vez de a verdade? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 9, diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, fazendo até coisas que, humanamente falando, a gente não tem explicação, mas por meio da qual promove a mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram, olhe bem, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você, para ser salvo, tem que acolher ou abraçar a verdade. O salvo passou a amar a verdade, porque Deus, seu Pai, é verdadeiro. O perdido ama o seu pecado, isto é, a injustiça, e por isso ele gosta da mentira. Ele não gosta da verdade. Nós vivemos numa sociedade cheia de mentiras. De fato, muitas vezes nós podemos dizer nos nossos dias que os projetos dos homens que chamam por um nome, se você for olhar o conteúdo da lei, é justamente o contrário daquilo que chamam o propósito da lei. Lá no Congresso dos Estados Unidos, há pouco tempo, foi promulgado uma lei chamando o Lei contra a Inflação, e pode compreender que o próprio propósito dessa lei é o contrário disto. Ele vai promover a inflação. É feito neste fim. Pense comigo em 1 João, capítulo 5, e versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho, João diz. Aquele que não dá crédito a Deus, não crê nele, né, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Não sei se você já observou, irmãos, mas é muito ofensivo a Deus você não crer nele. É pensar dele como sendo mentiroso, como muitas das suas criaturas. Mentir é impossível a Deus. Então, nós somos chamados a amar a Deus, a expressar nosso amor a Ele, confiando nele. Mesmo quando a multidão dos seres humanos não confiam no que Deus diz e contradizem o que Ele tem dito, se nós amamos a Deus, nós vamos confiar nele. Vocês poderiam abrir as suas Bíblias em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, e Deus vai falar conosco sobre a questão de em quem confiar. E Ele vai mostrar essas duas opções, como eu já tenho mencionado. Ou nós confiamos no nosso Criador,
ou então nós confiamos em alguma criatura. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que é esse braço? Desculpe, o que é essa carne mortal? Ele está falando de aquele que morre. Hein? Aquele que não tem vida em si mesmo. Você não é dono da vida. Hein? A sua vida pode ser tirada. E, aliás, um dia vai ser tirado a vida física. Confiar no homem, então, quando ele contradiz o que o Senhor diz, é, como esse versículo afirma, é apartar o seu coração do Senhor, ou, em outras palavras, é deixar de amá-lo, que, no caso, é o assunto que estamos elaborando. Nota bem de novo: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, sua confiança, sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Em outras palavras, não confiar no Senhor é deixar de amá-lo. Aí eu pergunto: você pode obrigar alguém a confiar em você? Obrigar alguém a confiar em você não é possível. Confiança a gente só conquista por meio de se mostrar digno de confiança. Eu me casei com a Eliana, estendendo confiança para ela. Tudo que eu tenho pertence a ela também. Se eu saio de casa e ela precisa de dinheiro, o que está disponível em casa, ela pode gastar no que ela precisar à vontade, porque eu confio nela. O Senhor nos chama a não confiar nos homens, mas no Senhor. E isto, naturalmente, isto não é dizer com isto que a gente não estende a, por exemplo, o cônjuge, esse tipo de confiança que eu acabei de falar, mas a compreensão de que, por exemplo, eu não vou confiar na Eliana quanto a ser meu Deus. Né? Eu não vou esperar dela que ela nunca se esqueça do que eu disse. Ela não é Deus. Eu não vou esperar dela que ela saiba sempre o que eu quero, porque se eu não comunicar isso para ela, ela não vai poder saber. Ela não é Deus. Né? Em Jeremias, o Senhor continua dizendo no versículo 6, porque este homem que confia no homem será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Se você tem gasto a sua vida toda aqui em Salvador,
se não tem viajado para outras partes, talvez você, assim, não entenda bem como é morar no deserto. Aliás, ver filmagem disso já pode acrescentar um pouco o seu conhecimento, mas é diferente ainda a filmagem e a experiência de estar lá no deserto, onde não tem água, onde qualquer planta que tiver não produz, senão geralmente espinhos, os que estão em lugares desertos. Mas em contraste com isto, Jeremias 17:7 continua dizendo: bendito, em vez de maldito, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É o contraste. É as duas opções. Ou você confia no Criador, ou você confia numa criatura. E se amamos ao Criador, nós confiamos nele. Por que podemos confiar no Senhor? Porque Ele não pode mentir. Porém, o histórico humano, registrado aqui neste livro, é que desde lá no começo da história humana, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva escolheram confiar em quem? Não naquele que é digno de confiança, mas confiar na criatura. No caso, confiaram em Satanás, o pai da mentira. A consequência foi grande. Mas quanto a confiar no Senhor, olha o que ele diz no versículo 8. Porque ele, aquele que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas. O que é que a árvore precisa? Precisa de água. Plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E num ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque as suas raízes alcançam a água. Isto é o que o Senhor usa para ilustrar aquele que confia nele. Que contraste, então, entre confiar, por um lado, no homem ou qualquer criatura e confiar no Senhor. Em quem é que você tem confiado? Em si mesmo? Em algum homem que tem um mestrado, um doutorado, que tem muito dinheiro? Ou você tem confiado no Senhor? Faz diferença, o Senhor diz, entre ser maldito por um lado e bendito pelo Senhor. Ele continua dizendo, enganoso é o coração. Lavando acreditar na mentira. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É muito, né? E desesperadamente corrupto ou podre. Quem o conhecerá? Deus diz, se você quer a verdade, não confie nem no seu próprio coração. Ele é enganoso. Então, o meu primeiro ponto aqui é este. Você mostra amor ao Senhor quando você confia nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé
é o quê? Impossível agradar a Deus. Se nós amamos ao Senhor, nosso propósito na vida é agradar a Ele. Ele continua dizendo, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o meu primeiro ponto é, se você ama a Deus, você tem que confiar nele. Ele é digno desta confiança. Ele é digno desta confiança por causa de quem ele é. Aquele que não pode mentir. Aquele que é soberano, ninguém pode impedir o que ele decreta fazer. Que ele é infinitamente sábio e bom. Mas em segundo lugar, então, amamos a Deus obedecendo a Ele. Do contrário, não amamos a Ele se estamos andando desobedientes a Ele. Em João capítulo 14, na noite em que Jesus foi traído, ele ensinando os seus discípulos, diz no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Demonstração de amor ao Senhor envolve guardar o que Ele manda. Não é sem razão que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se nós confessamos a Jesus como Senhor, nós seremos salvos. A vida do crente é uma de transformado, onde em vez de achar a si mesmo digno de confiança e tendo a nós mesmos como Senhor, nós passamos a confessar Ele como o nosso Senhor. Mas continuando lá em João capítulo 14, nós vimos o 15 e agora vamos para o versículo 21. Jesus continua dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui você pode observar duas coisas envolvidas em amor a Deus. Número um primeiro, é necessário ter os mandamentos do Senhor. Em outras palavras, você precisa estudar a palavra tê-la para mostrar amor ao Senhor. Você não conhece o Senhor senão por meio da sua palavra. A revelação geral, sim, a revelação geral nos demonstra o poder de Deus, a sabedoria dele, mas tem muito, muito, muito sobre Deus que nós não conheceríamos se ele não tivesse revelado isto na sua palavra. Então, aquele que tem os meus mandamentos, e a segunda parte é e os guardar. Só ter não é o suficiente. É necessário guardar ou obedecer os mandamentos do Senhor como evidência do nosso amor a Ele. E aí pula mais 2 versículos à frente, João 14, 23. Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. 3 vezes dentro de 9 versículos, onde Jesus diz, olha, quer mostrar que me ama? Então me obedeça. Guarda os meus mandamentos. A repetição é porque é importante. E se
se isto não bastasse, o próximo versículo, João 14, 24, diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É dizer a mesma coisa, só do lado negativo. Se não guardamos a sua palavra, é prova que não o amamos. Não obedecer ao Senhor, mas achar que você é dono de sua própria vida, é mostrar que não ama o Senhor. Isso envolve especialmente esta questão. E a questão é: Ele é o Senhor de sua vida? Ou você acha que você mesmo é Senhor da sua vida? O Senhor não é o seu igual, não. Ele é o Criador. Ele teve propósito ao te criar. E por isso nós mostramos amor a Ele, em consideração por quem Ele é, quando nós o obedecemos. Em Mateus capítulo 22, passando agora para um terceiro ponto, nós podemos ver aqui a importância de amar a Deus. Chegou um homem para Jesus, em Mateus 22 e 35, um intérprete da lei. Ele não veio num bom propósito de fazer essa pergunta a Jesus, não. Ele veio, na verdade, para atacá-lo, experimentando-o. Mas Jesus aproveita a oportunidade da pergunta dele. Ele veio para atacá-lo, mas Jesus aproveita a oportunidade para ensinar uma coisa importante. A pergunta dele foi: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o mandamento mais importante? E a resposta de Jesus é breve e simples. Ele diz no versículo 37: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, é o grande e primeiro mandamento. Na verdade, isto é um resumo dos mandamentos 1, 2, 3 e 4. Não tenha outros deuses. Não coloque a sua confiança em qualquer outra coisa. Seja uma pessoa, seja bens, seja qualquer coisa que o Senhor te dê, não faça deste um Deus. Nós não devemos ter, e nós não temos aqui nada para dizer isso aqui é nosso Deus. Ele proíbe isso no segundo mandamento. Nós precisamos ter muito cuidado com o nome dele, para honrar o nome dele, não tomar o nome dele em vão, usando oh meu Deus, ou qualquer expressão assim, quando uma coisa dá errada. E em quarto lugar, quanto ao nosso tempo. É nosso dever honrá-lo, sim, trabalhando, mas separando tempo para cultuar o Senhor. Estamos aqui fazendo nesta manhã. Então, essa é verdade expressa por Jesus Cristo, que nós devemos amar a Deus. É o maior mandamento. Não tem outro igual.
Porém, é importante que a gente compreenda que amar a Deus, meu quarto ponto aqui, o último, amar a Deus não é mandamento só do Novo Testamento. Vá comigo a Deuteronômio capítulo 6 ainda. Deuteronômio capítulo 6. E Moisés está falando aos israelitas aqui, ao estarem prontos para entrar na terra prometida. Um povo, uma nação precisa de leis justas. Leis que possam instruir as pessoas a distinguir entre o bem e o mal. Em Deuteronômio 6, versículo 1, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Então, Moisés começa dizendo: mandamentos são ordens a serem cumpridas. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e compreenda. Nas Escrituras, temer ao Senhor e amar o Senhor são duas coisas que andam juntas. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Nota bem, ele diz: eu te ordeno, porque ele é o Senhor, e ele tem planos para a sua vida. Mas, como ele diz aqui, não é plano só para você, mas é plano também para os seus filhos e os filhos deles também. Como é que os seus filhos conhecerão os mandamentos do Senhor? Você tem a obrigação de ensiná-los. Todos os dias da tua vida, ele diz aí, você tem obedecido às ordens do Senhor todos os dias da sua vida, desde o momento quando nasceu. Nenhum de nós tem feito isto. Então, sendo assim, você é um pecador, merecedor da ira de Deus, da ira santa. A lei mostra o nosso pecado e que nós necessitamos de receber a perfeita justiça de Cristo colocada no na nossa conta. Ele continua dizendo que teus dias sejam prolongados, ainda no versículo 2. O Senhor quer que nós vivamos. O salário do pecado, porém, é a morte. Ele quer que a gente escolha a vida. Nada da cultura de morte com o aborto e a eutanásia, matar os idosos. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, ou seja, obediente, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ele diz, para que bem te suceda. E no contexto, imediatamente, uma parte deste bem te suceda é o quê? Muito te multipliques. O que é que significa essa parte, muito te multipliques?
É questão de ter filhos, não é? Não vai multiplicar se não tem filhos. Você conhece alguma passagem na Bíblia em que o Senhor mudou isto? Não. Ele é a favor da vida. Ele passa a dizer, então, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isto é uma verdade, isto é verdade fundamental de importância para as nossas vidas. A Bíblia não ensina o politeísmo. Você indo construir uma casa dessa, você tendo um bom grupo de pessoas para lhe ajudar, vai prosperar mais, vai construir mais rápido, não é? E muitas vezes a gente passa, então, a achar que tendo mais deuses, vai ter mais feito. Né? Por isso a multiplicidade de santos da Igreja Católica, por exemplo. Porém, o Senhor diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é um Deus triuno. Em termos da Trindade, MacArthur, no seu comentário sobre a Trindade, diz, dito simplesmente, é que Deus é absoluta e eternamente uma essência, subsistindo em 3 pessoas distintas e ordenadas, sem divisão e sem repetição da essência. Isto não é dizer com isso que é uma coisa que a gente abraça com grande compreensão, como é que é um Deus e que tem sido revelado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o que a Bíblia revela. E por isso a gente confia no que Deus disse. Para mim, não é de admirar que tenha coisas difíceis de compreender quanto a Deus. Ele é o Criador. A sabedoria dele na criação é evidente. Então, quem sou eu para questionar o que ele fez, o que ele faz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se Ele é o único Senhor, então a consequência é, eu devo amá-lo. É meu dever. Amá-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como é que eu vou, então, mostrar amor ao Senhor, o amor que é devido, lá no versículo anterior? Eu preciso ter a sua palavra em meu coração. Estas palavras estarão no teu coração. Isso significa que nós não somente conhecemos o que está aqui, mas que a gente ame a sua palavra. O salmista diz em Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amando a palavra de Deus, iremos então fazer o que vem no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Essa é a responsabilidade primeira nossa. A primeira responsabilidade não é evangelizar os minhos dos outros ou
o vizinho e assim por diante. A primeira é nossos próprios filhos. Mas não estou dizendo que é só os nossos filhos. Obviamente, nós devemos, por amor, levar o evangelho aos outros também. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. A responsabilidade pela educação dos nossos filhos é nossa. Um dia você não vai poder comparecer diante de Deus e dizer: meu filho não conheceu a tua palavra porque a igreja não fez isso, ou porque o Estado não fez isso. Não. A responsabilidade é sua e é grande. Você é o responsável, especialmente a fim de que o seu filho conheça as palavras do Senhor, conheça a Ele mesmo. Mesmo que hoje em dia muitos vão dizer que a responsabilidade pelos filhos é o Estado, não é isso que Deus diz, não. E seus filhos devem serem instruídos no sentido de que, como esse texto tanto mostra, eles vão ter a responsabilidade que você tem para ensinar os filhos deles a conhecer o Senhor, a amá-lo, servi-lo de todo o coração. Eu vejo, na verdade, hoje em dia, pouco pensamento quanto às próximas gerações. Geralmente a pessoa só está pensando em si mesmo e poder gozar uma vida boa. Mas Deus nos colocou aqui, primeiramente, para viver para a glória dEle, amando a Ele. E nós amamos ao Senhor, número 1, confiando nele. Você confia nele? Quando tem conflito entre o que os homens dizem e o que o Senhor diz na sua palavra, você luta sem saber em quem confiar? Ou já está resolvido no seu coração: eu confio no Senhor por causa de quem Ele é? Você tem que confiar do seu destino eterno ao Senhor? Você confia que Ele é soberano e infinitamente sábio na condução da sua vida? Que venha o que vier, só veio diante da permissão dEle, no bom plano dEle para o seu bem. Você está ocupando o devido tempo a palavra do Senhor, crescendo no conhecimento de Deus, para poder crescer no amor a Ele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus diz: este é o primeiro e grande mandamento, que nós possamos amá-lo assim. Obrigado, Senhor, por tua preciosa palavra, que tem sido a nossa meditação aqui, que o Senhor possa usá-la, então, para a nossa edificação, para que nós cresçamos te conhecendo melhor. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos confiar em Ti,
mais nós vamos demonstrar amor à tua pessoa. Que nós podemos, de fato, confiar tudo que temos e somos a ti até eternamente. Que por ser imutável, não chegará o dia quando não podemos mais confiar em ti. Se tal ocorrer, é justamente porque nós não te conhecemos devidamente. Porque o Senhor nunca muda. Ó Pai, nos perdoa por tantas vezes em que nós não temos confiado em ti. Temos deixado de te amar como mereces. E então, Senhor, seja glorificado assim em nossas vidas. Nós rogamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Silvano, pode chegar e concluir o nosso culto.